capital do país, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Rádio e TV Justiça. Hoje é terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026. Eu sou o Sérgio Duarte e você acompanha agora o Revista Justiça, hoje até às 9 horas da manhã. E essa primeira hora do Revista Justiça é transmitida simultaneamente na rádio e também na TV Justiça, com os trabalhos técnicos de Luiz Alves. Então vamos saber os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. E essa primeira hora do Revista Justiça é voltada às notícias do Poder Judiciário brasileiro. E às 7h45 vamos ter uma entrevista. Vamos falar sobre o Carnaval. Com a proximidade dele, os foliões devem ter a atenção redobrada para aproveitar a festa de forma segura, preservando então a saúde, o bem-estar e a segurança. A época é de diversão para muitos, mas deve-se ter cuidado para não cair em golpes ou ser vítima de furtos. Vamos conversar sobre isso hoje às 7h45 com o advogado e professor universitário Carlos Eduardo de Souza Mares. Às 8 horas no Revista Justiça teremos o quadro Ética e Justiça com a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o doutor Roberto Liviano. Já às 8h15 vamos falar de decisão da 5ª turma do TRT da 5ª Região. Foi mantida a condenação de uma transportadora ao pagamento de R$10 mil por danos morais ao afastar a tese defensiva de hipersensibilidade e reconhecer a omissão da empresa diante de práticas reiteradas de discriminação e assédio moral contra uma trabalhadora trans relacionadas ao desrespeito à identidade de gênero e ao uso do nome social. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Diversidade da OAB de São Paulo, o Dr. Igor Moreira. E às 8h30 você confere o nosso giro de informações do Poder Judiciário brasileiro. E hoje o programa vai até às 9 horas da manhã, porque a partir das 9 horas da manhã teremos a transmissão da sessão plenária do TST, da STI2, e vamos conversar nesta apresentação da sessão, nessa prévia da sessão, com a advogada especialista em Direito do Trabalho e Direito Civil, Ana Carolina Peixoto. O Revista Justiça conta com a sua participação pelo WhatsApp 61 99975 8140. Você pode nos ouvir em qualquer lugar do mundo pelo TuneIn. Você instala o aplicativo e faz a busca como Rádio Justiça FM. Estamos ainda no YouTube, Rádio Justiça ao vivo. 7h03. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. 7h03. Vamos acessar agora o portal do Supremo Tribunal Federal e trazer os destaques para você, stf.jus.br. STF autoriza a dupla responsabilização de agente público por Caixa 2 e improbidade administrativa. Decisão unânime relatada pelo ministro Alexandre de Moraes reafirma a independência das instâncias. Novas ações questionam no STF tributação de lucros e renda elevada. Partido e Confederação do Setor de Serviços pedem suspensão de regras da nova lei. Outro destaque: STF realiza audiência de monitoramento de ações para reduzir desmatamento na Amazônia. A audiência convocada pelo ministro André Mendonça terá transmissão ao vivo pela rádio e também pela TV Justiça. E o último destaque vai para a Rádio Justiça lá no portal. Entrevista sobre limites da liberdade de expressão é destaque desta terça-feira. Confira também uma reportagem sobre decisão da Justiça do Distrito Federal determinando que o governo distrital aprimore com urgência o controle e a gestão da qualidade do ar. 7h04.
Revista Justiça. Destaques dos tribunais. Hora de também conhecermos os destaques dos portais das Cortes Superiores. Começamos pelo stj.jus.br. Repetitivo veta a dupla condenação em honorários de quem desiste de embargos para aderir ao refis. Prescrição por demora na citação ou não localização do executado não gera sucumbência para as partes. Para a terceira turma, lei impede o uso capião de imóvel situado em área de preservação permanente. Sessão da sexta turma, nesta terça-feira, dia 10, começa às 13 horas. Vamos agora para o tst.jus.br. Casamento comunitário encerra itinerância em Araguatins, Tocantins. Mais de 3.500 pessoas foram atendidas em diversos serviços públicos e ações de formação. A arbitragem é considerada válida mesmo sem cláusula prévia no contrato de trabalho. Justiça do Trabalho lança podcast e traz mudanças para o público da TV. E o último destaque, União não tem obrigação de converter processo antigo para formato eletrônico. E fechando agora com os destaques do portal do TSE. TSE conclui audiências públicas sobre regras das eleições 2026. Eleições 2026, audiência pública em Belém do Pará vai ouvir povos originários. TSE alerta para prazo para tirar o título de eleitor vai até o dia 6 de maio. E último destaque, indígenas participam ativamente das audiências públicas do TSE. Se você quer saber mais detalhes também, acesse tse.jus.br. 7:06. Revista Justiça. 7h07. Vamos então à notícia do Supremo Tribunal Federal, que suspende por mais 60 dias a ação sobre propaganda de medicamentos e alimentos potencialmente nocivos à saúde. Quem tem mais detalhes da decisão é a repórter Fernanda Porto. A decisão é do ministro Cristiano Zanin. Ao prorrogar por mais 60 dias a suspensão da tramitação da ação, o ministro explicou que a medida é para viabilizar a continuidade das tratativas entre a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, e a União. Uma nova audiência de conciliação já foi marcada para o dia 11 de maio. As regras da Anvisa para a publicidade de medicamentos e de alimentos potencialmente nocivos à saúde estão sendo questionadas no STF pela ABERT. A controvérsia é se as restrições deveriam ser previstas por lei formal ou por ato infralegal que é regulamentado pela Anvisa. Entre os principais pontos levantados estão as limitações ao uso de peças publicitárias e exigências de advertências e restrições ao conteúdo de campanhas dirigidas ao público infantil. As restrições são principalmente sobre possíveis efeitos adversos à saúde. Para buscar uma solução, o STF busca intermediar um acordo consensual. O relator, o ministro Cristiano Zanin, promoveu em agosto de 2025 uma audiência pública que contou com a participação de 34 representantes de órgãos públicos, entidades da sociedade civil, além de especialistas e pesquisadores sobre o tema. Em novembro de 2025, foi realizada também uma audiência de conciliação com o objetivo de iniciar as tratativas para um acordo. Na ocasião, o ministro determinou a suspensão da tramitação do processo, a fim de que as partes buscassem uma solução consensual, com a possibilidade de instituição de um regime de autorregulação. Portanto, ao suspender por mais 60 dias a tramitação desta ação, o ministro Cristiano Zanin destacou os esforços empreendidos e a disposição das partes em dar continuidade às tratativas. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. Agora em Brasília, 7h09. E o STJ entende que prescrição por demora na citação ou não localização do executado não gera sucumbência para as partes. O Thiago Gomide explica.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não devem ser impostos ônus sucumbenciais quando a execução é extinta por prescrição decorrente da não localização do executado ou da demora na citação. No caso analisado, um banco ajuizou execução de título extrajudicial para cobrar dívida de empréstimo não quitado. O réu só foi citado quase 10 anos depois e alegou prescrição por meio de execução de pré-executividade que foi acolhida. O juízo de primeira instância reconheceu a prescrição e afastou a condenação em honorários sucumbenciais. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a decisão, entendendo que o banco deveria pagar custas e honorários. Para o Tribunal Estadual, o reconhecimento da prescrição implicaria a sucumbência do exequente. No STJ, o banco sustentou que a demora na citação não lhe era exclusivamente imputável. O colegiado da terceira turma deu provimento a esse recurso. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o STJ já entendia antes de 2021 que a perda do direito de executar não gera sucumbência. Com a inclusão do artigo 921, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, passou a haver previsão legal expressa de extinção sem custas e honorários. Assim, deve prevalecer o princípio da causalidade e não o da sucumbência. Também não se deve impor ônus ao executado que sequer teve a oportunidade de defesa. A relatora afirmou que condenar o credor seria puni-lo duplamente, violando a boa-fé e a cooperação. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. Após um acidente grave que resultou na perda do braço de um funcionário de um alambique, um grupo empresarial foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. A decisão da Justiça do Trabalho em Mato Grosso reforça a obrigação das empresas de garantir segurança no ambiente de trabalho. Quem tem os detalhes é o repórter Vinícius Antônio. Um grupo responsável por um alambique foi condenado ao pagamento de R$100 mil por dano moral coletivo por causa de más condições de segurança no ambiente de trabalho. A decisão da Vara do Trabalho de Primavera do Leste foi confirmada pela segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Contratado para a fabricação de aguardente, o empregado sofreu o acidente apenas 25 dias depois de iniciar no serviço. Ao operar um moedor de cana-de-açúcar, ele perdeu o braço direito. As fiscalizações apontaram uma série de irregularidades. O trabalhador não tinha treinamento para operar a máquina, não houve comprovação de fornecimento de equipamentos de proteção e o moedor não possuía dispositivos básicos de segurança. A Justiça entendeu que a culpa não foi do trabalhador. Mesmo sendo um único acidente, as irregularidades colocaram em risco todos os trabalhadores, o que caracteriza o dano moral coletivo. Além da indenização, as empresas vão ter que adotar uma série de medidas, como garantir treinamento aos funcionários, instalar dispositivos de segurança nas máquinas, além de fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de proteção individual. A decisão cabe recurso. Do TRT de Mato Grosso para a Rádio Justiça, Vinícius Antônio. O Tribunal de Justiça do Amapá realizou uma inspeção judicial na Unidade Mista de Saúde, localizada no município de Vitória do Jari, para verificar as condições da Casa de Saúde. As informações com o João Paulo Penafort. A inspeção foi conduzida pelo titular da Vara Única de Vitória do Jari, juiz Moisés Ferreira Diniz. A vistoria foi motivada por uma ação civil pública, que tem como objetivo verificar as condições estruturais, operacionais e de funcionamento do equipamento, conforme as obrigações discutidas no processo. Durante a inspeção, foram observados aspectos relacionados à estrutura física do prédio, equipamentos médico-hospitalares, abastecimento de medicamentos, quadro de profissionais e mobiliário, bem como o funcionamento dos serviços prestados à população. A vistoria também busca contribuir para agilizar o encerramento do litígio e assegurar que a prestação dos serviços de saúde ocorra de forma efetiva e adequada à população de Vitória do Jari. Acerca do papel da Justiça em resguardar o direito à saúde pública à comunidade local, o magistrado explicou que a inspeção judicial é fundamental para aproximar o judiciário da realidade local, conferir mais celeridade à solução do processo e assegurar que o direito à saúde seja efetivamente prestado à população de Vitória do Jari.
A atividade contou com a presença de representantes da Unidade de Saúde, do Ministério Público e do Estado do Amapá, a fim de que fosse produzido um registro técnico da situação encontrada, que será analisada no curso do processo. Do Tribunal de Justiça do Amapá, João Paulo Penafor para a Rádio Justiça. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios desenvolve o Projeto Família em Foco. Ele promove acordos e evita mais de 1.000 novações judiciais só em janeiro deste ano. As informações com o Neto Costa. O projeto Família em Foco do Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação de Família do TJDFT promoveu 83% de acordos durante o mês de janeiro de 2026 e evitou o ajuizamento de 1.029 novas ações nas varas de família do DF. No período, 804 pré-processos foram concluídos em sessões de mediação, dos quais 674 resultaram em acordo homologado por sentença. No projeto Família em Foco, as mediações são conduzidas por servidores da Defensoria Pública e do Núcleo de Conciliação de Família. A juíza Marina Correia, coordenadora do projeto, vibra com os resultados. Para mim, o mais importante desse projeto é a possibilidade das famílias poderem ter o seu diálogo facilitado sem necessidade de ter um processo, sem ter que caminhar todo esse percurso que o judiciário muitas vezes impõe. Por meio de uma mediação simples, desburocratizada, consigam solucionar todas as questões decorrentes aí de um divórcio, de guarda, de alimentos, sem precisarem de todo o desgaste que ter um processo em juízo traz. Tem nos trazido uma taxa surpreendente de acordos, sempre acima de 80%, o que demonstra que nos casos de família, a grande maioria das vezes a gente só precisa de um ambiente propício e uma facilitação de diálogo para que a gente consiga solucionar os problemas. As mediações familiares pré-processuais são realizadas pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, SJUSC 5. O serviço é gratuito e as audiências são realizadas por videoconferência, sem que haja necessidade do comparecimento ao fórum. O advogado Matheus Sena, especialista em direitos humanos, destaca que o projeto garante o acesso à justiça mediante acordo. Ele busca garantir, e ele tem de fato garantido, o direito básico de acesso à justiça. O direito ao acesso à justiça tem sido considerado um direito humano. As pessoas, elas, para exercerem a cidadania delas, elas têm que ter esse direito ao acesso à justiça, e o projeto, ele consegue isso tornando mais fácil as pessoas acessarem a justiça, já que o projeto, ele é gratuito, e também evitando demandas judiciais que demoram, isso por causa da quantidade de demandas. Então, no momento em que o projeto ele consegue evitar processos judiciais e privilegiar o acordo entre as partes, elas conseguem uma decisão, por um fim mais célere às demandas delas. Para participar do projeto Família em Foco, os interessados devem acessar o canal Conciliar, disponível no site do TJDFT. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa. Justiça de São Paulo determina que autarquia indenize um técnico de laboratório por assédio moral. O repórter é o Ricardo Manini. O servidor foi transferido sem justificativa do setor onde atuava para outro espaço com móveis danificados e sinais de deterioração, sem condições adequadas para o exercício de suas funções. A indenização foi fixada em R$20 mil. A decisão é da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. O relator do caso, o desembargador Maurício Fiorito, destacou que, além da precariedade do ambiente, o técnico foi isolado dos demais servidores, o que caracterizou a prática de assédio moral. Do Tribunal de Justiça de São Paulo para a Rádio Justiça, Ricardo Manini. E a comarca de Cruzeiro do Sul, no Acre, cria um grupo de trabalho para a implantação do programa Família Acolhedora. Emanuele Falqueto.
Com a missão de propiciar que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade sejam recebidas em um lar e não direcionadas para instituições, foi implantado na última sexta-feira, 6, na comarca de Cruzeiro do Sul, o grupo de trabalho que atuará no programa Família Acolhedora. A iniciativa foi criada pela Lei 1014 de 2024, mas ainda aguardava o início da execução. A normatização garante a concessão de 10 bolsas para auxiliar as famílias que desejam receber crianças e adolescentes como forma de ajuda de custos. O grupo de trabalho é constituído por instituições municipais e órgãos do sistema de justiça que compõem a rede de proteção à infância na cidade. Após a devida implantação, pessoas entre 21 e 65 anos poderão se cadastrar para tornarem-se famílias acolhedoras, desde que tenham moradia fixa na cidade de Cruzeiro do Sul, não estejam respondendo processo judicial, tenham pelo menos 16 anos a mais do que o acolhido e declarem não ter interesse em adoção, pois o programa fornece abrigo temporário às crianças e adolescentes. O serviço de acolhimento visa proteger a infância. Afinal, essas crianças e adolescentes normalmente estão passando por situações de vulnerabilidade, como exploração, rompimento de vínculos e são afastados das famílias biológicas enquanto o processo é resolvido. Então, ao serem recebidas em uma família e não em instituições de acolhimento, se busca amenizar o impacto nas rotinas das crianças. O juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Cruzeiro do Sul, Luiz Rosa, falou da importância do programa. Segundo ele, é um passo importante na garantia de direitos da infância. Foi definido um grupo de trabalho, e inaugurado solenemente esse grupo para atuar na implementação das famílias acolhedoras aqui no município. E por que isso é importante? Porque algumas crianças e adolescentes que estão passando por alguma situação de vulnerabilidade, estão em situação de risco e não podem temporariamente permanecerem no seio da sua família, elas não vão mais ser obrigadas a irem para uma instituição de acolhimento. Aqui no caso da cidade, a Fundação Betel. Elas vão poder ir para a casa de uma outra família, onde elas vão receber carinho, vão receber afeto, e essa família que vai acolhê-los vai passar por um cadastro, vai ter que cumprir uma série de requisitos que os integrantes do grupo vão aferir. Essa família vai ter direito a receber uma bolsa de auxílio por estar recebendo essa criança ou adolescente em sua casa. Isso vai ser muito importante porque essa criança ou esse adolescente, ele não vai ser necessariamente institucionalizado e ter que dividir espaço ali com tantas outras crianças e adolescentes que têm também os seus traumas, os seus sofrimentos. Ele vai ficar no seio de uma outra família que vai acolhê-lo temporariamente até que ele possa retornar para a sua família biológica ou, se for o caso, ser colocado em adoção. Do Tribunal de Justiça do Acre para a Rádio Justiça, Emanuele Falqueto. Agora vamos até a Justiça de Minas Gerais, que determina que uma mineradora, ou melhor, que a mineradora Vale, ela adote medidas emergenciais em mina na região central do estado após o transbordamento de estrutura. Os detalhes com a Sandra Pedrosa. A Justiça de Minas Gerais determinou que a mineradora Vale adote uma série de medidas emergenciais para conter os danos ambientais causados por um extravasamento de água, sedimentos e rejeitos na mina de Viga, localizada na bacia do Rio Paraopeba, em Congonhas, região central do estado. A decisão é do juiz Ricardo Sávio de Oliveira, da primeira vara da Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Belo Horizonte. O extravasamento ocorreu no último dia 25 de janeiro, quando 2 bacias de acumulação da mina transbordaram, provocando o lançamento de sedimentos no córrego Maria José, afluente do rio Maranhão, que deságua no Paraopeba. Ao analisar o pedido, o juiz Ricardo Sávio de Oliveira reconheceu a presença de risco ambiental e de segurança da população, destacando
destacando que em período chuvoso, novas ocorrências podem causar danos graves ao meio ambiente e até a perda de vidas humanas. Segundo o Estado de Minas Gerais, autor da ação, a Vale não comunicou o evento aos órgãos de controle e as vistorias técnicas realizadas concluíram que a ruptura não foi causada pela chuva, mas consequência de falhas estruturais e de gestão. Entre as determinações impostas à Vale estão a adoção imediata de medidas de contenção e controle do extravasamento, a apresentação de relatórios técnicos detalhados, a implementação de ações para garantir a segurança de trabalhadores e moradores da região, além da elaboração de planos de monitoramento da qualidade de água e de recuperação ambiental das áreas afetadas. Todos os prazos fixados pela Justiça Mineira são de até 5 dias. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para a Rádio Justiça, Sandra Pedrosa. Justiça do Distrito Federal condena a operadora de telefonia por furto de joias durante visita técnica. Marcelo Della Libera. A Justiça do Distrito Federal condenou uma operadora de celular e uma empresa de instalação e manutenção elétrica a indenizar um casal pelo desaparecimento de joias durante uma visita técnica realizada na residência dos autores da ação. A decisão foi da 25ª Vara Cível de Brasília. O caso aconteceu em 9 de julho de 2024, quando um técnico foi ao local para atualização de equipamento. Após a saída do profissional, os moradores perceberam o sumiço de um anel e de uma pulseira de ouro. A indenização por danos morais foi fixada pela Justiça em R$15 mil. Segundo o processo, o técnico teve acesso a áreas privativas da casa durante o atendimento. As joias desaparecidas foram avaliadas pelos autores em R$25 mil e tinham valor sentimental, por serem presentes recebidos há mais de 30 anos. O fato foi comunicado à polícia e o técnico foi reconhecido por foto. A ordem de serviço digital confirmou que o profissional esteve na residência no horário informado e circulou por diferentes cômodos da casa. Esses elementos reforçaram a versão apresentada pelo casal. Em sua defesa, a empresa de telefonia alegou não ser responsável direta pelo serviço, atribuindo a execução à empresa de instalação e manutenção elétrica. As empresas também questionaram a existência das joias e o valor informado pelos autores da ação. Ao analisar o caso, o juiz considerou verdadeiro o relato do casal. O magistrado apontou ainda que o boletim de ocorrência e as imagens anexadas ao processo deram credibilidade à denúncia. Com isso, a sentença reconheceu a responsabilidade objetiva das empresas com base na relação de consumo e ressaltou a obrigação de cuidado na escolha de prestadores que acessam residências de clientes. O pedido de indenização por danos materiais foi negado por falta de comprovação segura do valor de mercado das joias. Já o dano moral foi reconhecido diante da perda de bens de valor afetivo. Ainda cabe recurso da decisão. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. 7h27, a Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Roraima promove ações de saúde emocional e comunicação não violenta em fevereiro e março. Repórter Juliana Soares. A Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Roraima iniciou as atividades voltadas à promoção da saúde emocional e ao fortalecimento de práticas de convivência baseadas no diálogo e no respeito. A programação começou nesse mês de fevereiro em Rorainópolis, com a palestra Saúde Mental e Bem-Estar Emocional. Já em Boa Vista, a equipe da Justiça Comunitária conduz um workshop de comunicação não violenta na Escola Estadual Girassol, voltado ao corpo discente da instituição. Os encontros ocorrerão nos dias 24 e 26 de fevereiro, com continuidade em 2, 4 e 6 de março. As ações integram o calendário permanente de atividades da Justiça Comunitária, como explica a coordenadora do programa Justiça Comunitária, Marcele Outrich. O programa Justiça Comunitária iniciou o ano letivo de 2026 com o planejamento do workshop Comunicação Não Violenta, que iniciará na Escola Estadual Girassol. Este workshop busca identificar e prevenir situações de bullying, cyberbullying e indisciplina. Os professores das turmas também são convidados a participarem da capacitação junto com os alunos, para que este tema continue sendo trabalhado em sala de aula no decorrer do ano letivo. Do Tribunal de Justiça de Roraima para a Rádio Justiça, Juliana Soares.
E o Ministério Público de Minas Gerais alertou a população sobre o aumento de golpes relacionados ao pagamento de IPVA, reforçando a importância de usar apenas canais oficiais para a consulta e quitação do imposto. Mais informações na matéria da Judite Aragão. O tema foi abordado no programa Ponta a Ponta, uma produção do Ministério Público de Minas Gerais, que conversou com especialistas na área. A principal recomendação é desconfiar de comunicações fora dos canais oficiais e buscar informações seguras antes de efetuar pagamentos. É o que explica o diretor da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, Ricardo Alves de Souza. Os golpistas, utilizam as palavras-chave, para pescar a inocência das pessoas, ou a facilidade que esses buscadores. Então, IPVA, Detran MG, IPVA, Secretaria IPVA, qualquer palavras dessas que tem relação ao IPVA, a gente não recomenda os buscadores. E mais ainda, os links patrocinados, esses daí, então, fujam. De acordo com o MP, o crescimento de fraudes digitais, impulsionado pelo uso da internet e engenharia social, resultou em 2.600 denúncias registradas em Minas Gerais apenas em 2025. Para evitar golpes no pagamento via Pix, contribuintes devem verificar se o beneficiário é o Estado de Minas Gerais e utilizar apenas bancos arrecadadores autorizados. Rádio Justiça. De Brasília, Judite Aragão. 7h30. Previsão do tempo no Brasil. Vamos saber como fica o tempo, Distrito Federal e regiões. Vamos conversar agora com Danilo Cabral ao vivo, direto do Instituto Nacional de Meteorologia. Bom dia, Danilo Cabral. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Conta pra gente, Danilo, como fica o tempo aqui no Distrito Federal hoje. Sérgio, o dia no Distrito Federal hoje vai ser muito similar a ontem. O dia vai passar parte ensolarado e entre o fim da tarde e a noite vai ter alguma nebulosidade, trazendo alguma pancada de chuva por volta bem significativa para o dia de hoje. Então essa é a tendência do dia chuvoso no Distrito Federal. Vai abrir o sol, as temperaturas vão subir um pouco, ficar da ordem dos 30 graus. E a mínima por volta dos 17 a 19 graus, com umidade relativa satisfatória em torno dos 50%. E o restante do Centro-Oeste, como é que fica? O Centro-Oeste a gente tem chuva, pancadas de chuva, principalmente no Mato Grosso, o norte do Mato Grosso do Sul e no Goiás como um todo. Essa é a previsão para todo o Centro-Oeste. As temperaturas máximas vão girar em torno dos 32 a 33, hoje vai ser um dia com a temperatura máxima um pouco agradável, a mínima por volta de 14 e a umidade relativa em torno dos 40%. Agora vamos para o norte. No norte, o destaque é o oeste do Pará, região central e oeste do Pará, também o Amapá, em relação a aproximação da zona de convergência intertropical, vai trazer algumas intempéries ali para o Amapá. E também a influência em altos níveis trazer alguma intempérie para o norte. No mais, alguma chuva localizada durante o dia. As temperaturas máximas no norte vão girar em torno dos 38 a 39 graus, principalmente em Roraima. E a mínima por volta dos 20 graus, com 35% de umidade relativa. Conta pra gente como fica o tempo no Nordeste. O Nordeste, se comparado aos dois últimos dias, estava bastante chuvoso no centro-norte do Nordeste. Hoje já diminuiu um pouco essa condição devido ao posicionamento desse sistema que a gente chama de vórtice ciclônico. Então, será observada alguma pancada de chuva localizada desde o litoral ali do Maranhão até o litoral do Sergipe, principalmente nessa faixa mais central do Nordeste. A condição é de poucas nuvens e uma possibilidade de uma pancada de chuva ao fim do dia. Também ali na região do sul da Bahia será observada alguma pancada de chuva. As temperaturas máximas vão girar em torno dos 38, a mínima de 19, com 20% de umidade relativa, principalmente no sertão da Paraíba e Pernambuco. Região Sudeste? Então, a região Sudeste continua com esse padrão desse corredor de umidade formado. A gente vai fazer uma análise hoje se permanece as acas, mas vai continuar esse padrão do corredor de umidade. Então teremos pancadas de chuva praticamente em todo Minas Gerais, principalmente centro-sul de Minas Gerais, centro-norte de São Paulo, centro-sul do Espírito Santo e em todo o Rio de Janeiro. As temperaturas máximas vão girar em torno dos 30 mínimos.
Danilo, dê uma falhada bem na hora das temperaturas, por favor, conta pra gente. As temperaturas máximas para o sudeste vão ficar em torno dos 34 graus, a máxima, a mínima por volta dos 13, com 40% de umidade relativa. E fechando com o sul do país. A região sul vai mudar um pouco o padrão, lá estamos com uma condição bastante aquecida lá, então hoje ainda vai ficar com altas temperaturas ali no sul, na ordem dos 38 a 39 graus, a mínima por volta de 15, com 30% de umidade relativa. Então, esse padrão ele vai mudar um pouco com a incursão do sistema frontal, ele vai trazer alguma chuva para ali e para esses próximos dias vai haver uma diminuição dessa temperatura. Mas no dia de hoje, alguma pancada significativa ali no centro-oeste do Rio Grande do Sul, centro-oeste do Santa Catarina e norte do Paraná. Muito obrigado pelas informações, Danilo Cabral, ao vivo, direto do Instituto Nacional de Meteorologia. Um ótimo dia a todos do IMET, Danilo. Para você também, Sérgio, e a todos os seus ouvintes. Um abraço. Muito obrigado, 7h35. Revista Justiça. De volta com as notícias do Poder Judiciário, recentemente a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível reconhecer uso capião de imóvel situado em área de preservação permanente. Sobre o assunto, vamos acompanhar agora a reportagem do Marcelo Della Libera. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível reconhecer uso capião de imóvel situado em área de preservação permanente. O colegiado manteve decisão que determina a devolução da posse ao proprietário de uma área rural às margens de um rio, no município de Jaciara, em Mato Grosso, com o objetivo de proteger o meio ambiente e evitar ocupações irregulares. O caso teve início quando um ocupante alegou posse contínua, por mais de 20 anos, sobre parte de um terreno localizado próximo a um curso d'água. Em primeira instância, a Justiça reconheceu a uso capião, mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a sentença. Esse entendimento foi confirmado agora pelo STJ. A decisão da Corte Superior reforça que o exercício do direito de propriedade deve respeitar os limites legais voltados à proteção ambiental. O julgamento também fortalece a atuação do poder público no combate a ocupações irregulares em áreas protegidas e reafirma que o uso do imóvel encontra restrições quando confrontado com a preservação do meio ambiente, como destaca a advogada especialista em direito ambiental, Tânia Silva. Então, nós temos aqui uma situação que é o confronto de dois direitos. O primeiro, que é o direito ao uso capião, desde que você preencha ali alguns requisitos, e uma vedação que a Constituição e a lei traz, que é em relação à impossibilidade de usucapir terras públicas, só que nessa decisão, a relatora, ela não entende que a APP é uma terra pública, mas ela entende ali que a APP, a lei impõe sobre ela limitações administrativas que são muito severas, justamente para proteger os rios, as nascentes, encostas, né, evitar tragédias ambientais. E aí, com isso, fazendo essa interpretação lá teleológica do artigo 7º e 8º do Código Florestal, ela afasta a aplicação da regra da uso capião como matéria de defesa, embora ela possa ser suscitada, não preencheria ali o requisito, porque ela confronta com a proteção ambiental. Ao analisar o recurso, o STJ entendeu que, embora seja possível alegar uso capião como matéria de defesa em determinadas situações, essa possibilidade não se aplica às áreas de preservação permanente. Para o tribunal, esses locais estão submetidos a restrições legais rigorosas previstas no Código Florestal, que impedem o reconhecimento de direitos decorrentes de ocupações irregulares. Rubem Valente, advogado especialista em direito civil, ressalta que a aquisição da propriedade por uso capião exige o cumprimento da função social do imóvel. Segundo ele, no caso analisado, também pesam a existência de disputa judicial em curso e o interesse público envolvido. Fatores que afastam a simples contagem do tempo de posse como critério suficiente. Existem diversos tipos de uso capião. Nesse caso, é o uso capião rural. Para além da intenção de ser dono, tem que haver, de fato, no caso concreto, obras, serviços que atendam à finalidade social do imóvel. Então, isso também é um fator que deve ser levado em consideração. Não só a posse pela posse, não só o transcurso do tempo, até porque, no caso concreto, o proprietário registral do bem estava lutando pelo bem. Houve uma
uma ação pelo espólio do proprietário registral, tentando retomar o bem. Então, essa matéria de uso capião foi alegada como defesa. Houve até uma discussão sobre isso. É possível processualmente você alegar o direito à titularidade do bem através de uso capião numa defesa, numa contestação, por exemplo, numa ação. Isso é permitido, né? Tem uma súmula sobre isso do próprio STF, que é a súmula 237. Porém, o ponto central é a destinação do bem, é a funcionalidade social e, para além da funcionalidade social, nesse caso específico, o interesse público subjacente sobre o bem. No caso, ficou comprovado que a área ocupada estava a cerca de 40 metros do leito de um rio e sofria alagamentos frequentes, o que caracteriza a área de preservação permanente. Diante disso, o STJ determinou a devolução da posse ao espólio do proprietário e elevou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerário e também socioeducativo do Tribunal de Justiça do Acre discute ações para melhorar o sistema prisional naquele estado em 2026. O encontro ocorreu na manhã da última sexta-feira 6, no edifício sede do Judiciário Acreano, ocasião em que foram definidas as prioridades, metas e estratégias institucionais voltadas ao aprimoramento do sistema prisional. Na oportunidade, o grupo recebeu a visita da presidente da Associação de Magistrados do Acre, a juíza de direito Olívia Ribeiro, que manifestou apoio às iniciativas desenvolvidas pelo GMF. O coordenador do GMF, juiz Robson Aleixo, propôs a elaboração de novas estratégias para a execução do Plano Pena Justa, com reforço na articulação interinstitucional. Conforme o cronograma estabelecido, a expectativa é de que mais de 300 metas nacionais e estaduais previstas no documento sejam cumpridas até 2027. O Plano Estadual Pena Justa foi elaborado por integrantes do Judiciário Acreano, do Executivo, de órgãos do sistema penitenciário e de organizações da sociedade civil. O documento está dividido em 4 eixos, baseado na arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, ação constitucional julgada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Do Tribunal de Justiça do Acre, para a Rádio Justiça, William Azevedo. A Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Amapá realizou a primeira reunião do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social e de Interesse Específico. Os detalhes agora com o João Paulo Penafort. O propósito do encontro foi definir diretrizes e o fluxo de atuação no bairro Mar Abaixo 1, na capital amapaense, Macapá. A iniciativa integra a parceria já consolidada entre o Judiciário e Executivo Estadual no programa Moradia Legal, coordenado pela Corregedoria Geral de Justiça do TJ Amapá. No bairro Mar Abaixo 1, o levantamento inicial identificou 509 lotes, dos quais 277 lotes já foram mapeados, 160 na modalidade REURB-S e 117 lotes na modalidade REURB-E. O projeto de regularização fundiária urbana, o chamado REURB, segue a Lei nº 13.465 de 2017 e estabelece um procedimento legal para regularizar ocupações informais e garantir propriedade, infraestrutura e segurança jurídica. A modalidade REURB-S atende população de baixa renda com até 5 salários mínimos por unidade familiar e prevê isenção total de custos, os chamados emolumentos. A modalidade REURB-E atende casos fora do perfil social, com custos pagos pelo beneficiário. A juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do TJ Amapá, Liege Gomes, que integra o GT Interinstitucional, afirmou que a reunião marcou o início do GT criado com o governo do Estado. Então, essa é a nossa primeira reunião do Grupo de Trabalho Interinstitucional que foi criado pelo governo do Estado, do qual o Tribunal de Justiça, por ter a nossa parceria com o programa Moradia Legal, indicou a mim e a um substituto para que a gente pudesse trabalhar, fazer deliberações
para avançarmos na regularização fundiária. Então, a gente já estabeleceu aqui algumas diretrizes, foi apresentado para a gente também um fluxo de trabalho, onde nós vamos fazer as audiências públicas e vamos fazer o levantamento social da área e, em seguida, também fazer o levantamento das condições financeiras, né, dos moradores, para que eles possam receber esses títulos através do Estado e, em seguida, eles sejam levados diretamente ao registro em cartório. Do Tribunal de Justiça do Amapá, João Paulo Penafor para a Rádio Justiça. No Distrito Federal, a Justiça determina que aluno universitário seja indenizado por cobranças abusivas. As informações com a Fernanda Porto. O estudante recorreu à justiça depois que recebeu 23 ligações de cobrança indevida de uma mensalidade universitária no valor de R$ 149,99. Segundo o processo, a faculdade e mais 2 empresas, um call center e um escritório de cobrança, ligaram várias vezes para o aluno mesmo depois que ele provou que tinha quitado o débito. O estudante conta que tentou resolver a situação e enviou via WhatsApp comprovante bancário e print da tela do próprio sistema da faculdade, mas as ligações de cobrança continuaram. Além dos telefonemas, o rapaz recebeu várias mensagens e áudios de cobrança. O caso foi julgado pelo 3º Juizado Especial Cível de Ceilândia, que condenou solidariamente as empresas. O entendimento é que a persistência das cobranças após o envio de prova inequívoca da quitação pelo consumidor configura má-fé e falha sistêmica grave na comunicação entre as empresas que são parceiras comerciais. A sentença reconhece ainda que a conduta das empresas violou a privacidade e o sossego do aluno. Por isso, determinou que a cobrança seja cessada imediatamente, sob multa de R$ 100 por cada cobrança indevida. As empresas também foram condenadas a pagar R$ 4.500 por danos morais, valor este com correção monetária e juros desde a data da última cobrança ao estudante. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. Agora 7h46. Revista Justiça. Entrevista. Com a proximidade do Carnaval, os foliões devem ter a atenção redobrada para aproveitar a festa de forma segura, preservando a saúde, o bem-estar e também a segurança. A época para muitos é de diversão, é de extrapolar, mas também deve-se ter cuidado para não cair em golpes ou ser vítima de furtos. Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado e professor universitário Carlos Eduardo de Souza Mares. Doutor Carlos, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Doutor Carlos, Carnaval, período de maior circulação de pessoas nas ruas, mas do ponto de vista jurídico e também da segurança pública, por que esse momento exige a atenção redobrada do cidadão? Vamos lá, Sérgio. Primeiramente, essa é uma época de muita aglomeração, onde as pessoas ficam mais vulneráveis devido ao consumo de bebidas alcoólicas, devido a essa aglomeração de pessoas e também devido à possibilidade das pessoas utilizarem fantasias, se misturarem nas multidões, agirem com outros grupos também, e existem diversas outras modalidades também de golpes hoje em dia que estão sendo aplicadas, sejam golpes individuais, sejam golpes coletivos, e por isso o Carnaval é uma época onde a gente tem que ter um cuidado assim, muito redobrado, né, principalmente por conta desses outros fatores que estão evoluindo, tanto os golpes também tecnológicos, quanto os golpes que são aplicados diretamente, dos mais simples aos mais complexos, que depois eu posso te listar alguns dos principais golpes que ocorrem, naturalmente. Então já vamos a eles. Quais são os golpes mais recorrentes nesse período festivo, especialmente com grandes aglomerações, hein, doutor Carlos? Vamos lá, Sérgio. Nós temos desde os golpes principais, que são aqueles furtos de celular, quando a gente está na multidão, que chegam várias pessoas e de uma hora para outra, um tenta te distrair, quando você vai ver tem o celular furtado. A gente tem um golpe muito comum, que infelizmente é aquele golpe da maquininha, quando a pessoa vai adquirir um produto, adquirir uma bebida, e que a pessoa faz uma operação simples ali no valor. Às vezes é R$10, a pessoa coloca 110,
aumenta e muitas vezes a pessoa só faz aquele pagamento por aproximação e pode ter um prejuízo com isso. Troca de cartão é muito importante também a gente ficar bem atento no momento que você entrega um cartão para uma pessoa, seja a pessoa olhando os dados do seu cartão, tirando uma foto, fazendo alguma coisa, ou então você pega um cartão, ela vai e te devolve outro cartão, você guarda na carteira. É importante estar sempre atento a isso também. Golpe de QR Code falso, que as pessoas hoje em dia têm muito essa questão de pagamento via QR Code. As pessoas estão fazendo essa possibilidade da pessoa indicar para fazer uma transferência. Existem golpes que a gente teve até recentemente, casos muito famosos de bebidas falsas, que muitas vezes a pessoa ou vende a bebida falsa com o intuito de ter um aumento assim no seu ganho, ou seja, até mesmo bebidas adulteradas com substâncias para deixar a pessoa vulnerável. É importante. Golpe de celular emprestado, muito cuidado. Me empresta o seu celular, a pessoa se distrai, daqui a pouco foge na multidão. Golpe do falso policial, golpe do Wi-Fi público. Também muito cuidado onde você está conectando o seu aparelho celular, porque você pode ficar vulnerável a aplicativos bancários, muita coisa pode acontecer. A gente sempre orienta também as pessoas, muito cuidado com o aplicativo. Quando você for pedir, seja por algum aplicativo, seja um táxi, peça no aplicativo direto. Não peça assim aleatório, eu sou de um aplicativo, vem aqui e eu vou te deixar na corrida. Existem muitas situações de sequestro por conta disso, principalmente nessa época do carnaval, que existem grandes aglomerações, as pessoas não conseguem sair. Aquele amigo novo que chega até você e olha, vem cá, vamos conversar, faz aquela amizade, pega os seus pertences e some, ou então te dá alguma bebida. Enfim, existem diversas situações ali que a pessoa pode ser vítima, né? Ela tem que ficar bem atenta a essas informações, as pessoas que chegam, conferir, ter 2 vezes mais atenção. Estou conversando com o Dr. Carlos Mares, advogado. Estamos falando aqui sobre os golpes do carnaval e sobre a mobilidade urbana. Dr. Carlos, a recomendação então é deixar o carro em casa. Além da questão prática, existe ainda implicações legais e até de responsabilidade civil que o folião deve considerar ao optar por dirigir durante a festa? Com certeza, Sérgio. Nós temos aquela situação, né, da ingestão de bebida alcoólica com a direção de veículo automotor, o que é proibido pelo nosso Código de Trânsito Brasileiro, e a depender da quantidade, a pessoa pode se enquadrar numa situação de responder um crime, né? Se a pessoa tiver consumido pouca bebida alcoólica, ainda assim existe a infração administrativa. A recomendação é sempre utilizar, né, ou seja, o amigo da vez, que é muito conhecido como aquele amigo que não vai ingerir bebida alcoólica, né, ou então através de algum aplicativo, táxi, alguma situação de mobilidade, porque realmente a pessoa, quando ela sai, ela entra em duas situações. A principal é essa de se envolver em um acidente, enfim, dirigir embriagado, e outra, com essa quantidade de pessoas, às vezes nos blocos, foliões, festas, a pessoa deixa o carro dela em uma situação, às vezes, muito vulnerável, em locais não próximos, onde é que pode ter o carro furtado, danificado. Então, a orientação que a gente sempre dá é, se você vai ingerir bebida alcoólica, se vai curtir, procura outro meio de transporte, vai em uma situação que você verifique como está o status também do seu celular, para que você não fique sem como, às vezes, solicitar um meio de transporte. Tome sempre essa cautela. E, como a gente sempre orienta, além de utilizar o transporte público, utilize o transporte público regular e seguro. Doutor Carlos, e no caso do folião que for vítima de um furto ou de um roubo, qual deve ser a primeira providência do ponto de vista legal? Vamos lá, Sérgio, nós dividimos em 2 partes. A primeira, se a pessoa foi vítima de algum golpe bancário, hoje em dia nós temos, através de alguns mecanismos no Banco Central, o sistema MED. Digamos que a pessoa foi vítima de alguma situação que ela foi forçada a fazer um Pix, ou fez algum Pix errado, ou teve alguma situação. Nesse tipo de caso específico, a gente pede para que a pessoa entre em contato imediatamente com a instituição bancária para que possa ser feito a tentativa de bloqueio dessa transferência que foi feita de maneira ilegal. Tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente dá nesse tipo de modalidade. Situações de furto, outros tipos de casos que venham se enquadrar numa situação de crime, a gente orienta que a pessoa vá imediatamente à delegacia de polícia e faça um registro de um boletim de ocorrência. Na situação iminente que está acontecendo ali naquele mesmo momento, que a pessoa busque ali ligar para o 190,
para a Polícia Militar para pedir um apoio, se a pessoa estiver em uma situação de risco imediato. Buscar, se estiver em um ambiente privado, buscar a segurança desse ambiente privado, dessa festa, e tentar o apoio. São os primeiros passos. E, passando todo esse momento, no final de todos esses 3 exemplos que eu te dei, sempre registrar um boletim de ocorrência para que a polícia possa tomar as devidas providências. Ainda sobre o boletim de ocorrência, qual a importância de termos ele? Porque muitos acabam deixando de fazer essa ocorrência, não querem fazer nem aquela digital que é feita pelo portal da Secretaria de Segurança Pública. Qual a importância, então, do BO? Vamos lá. Tanto o boletim de ocorrência, ele tem a primeira importância dele é para que a polícia possa fazer uma verificação. Seja aconteceu alguma situação em um ambiente, a polícia pode ir atrás das filmagens, verificar quem foi o autor desse crime. Quanto à situação da pessoa pedir um ressarcimento, se ela estiver em algum evento privado, houve alguma falha na segurança, houve alguma situação, a pessoa pode reivindicar. Se houve alguma questão bancária, algum prejuízo que a pessoa teve, ela também pode encaminhar o boletim de ocorrência junto à instituição bancária, que pode tomar devidas providências, ou até mesmo em uma situação que a pessoa ela tenha que acionar o judiciário. O boletim de ocorrência ele é um documento que, a princípio, ele tem uma fé pública. Então, já dá um princípio de uma veracidade para que a pessoa possa acionar o judiciário. Então, o boletim de ocorrência ele é primordial para que a pessoa possa tomar atitudes futuras. E também para que seja feita uma estatística, verifique-se no próximo ano, determinado local teve uma quantidade de registros de boletim de ocorrência, então eu vou intensificar a segurança pública num ponto. O boletim de ocorrência ele não serve também só para a pessoa, mas até para a própria segurança pública ter um controle de quais locais que ela deve aumentar o efetivo dela. É interligado, seja entre a Polícia Civil, seja entre o Conselho Tutelar, seja entre a Polícia Militar, para que eles possam fazer um trabalho mais intensivo. O boletim de ocorrência, além de ajudar a própria pessoa, naquele momento ela vai ajudar em situações futuras. E como fica, professor, a questão da responsabilidade dos blocos, eventos e festas públicas sobre a segurança dos participantes? Quem é o responsável por isso? Geralmente, no caso, os órgãos que vão realizar essas atividades privadas, eles têm que pedir uma autorização para a Secretaria de Segurança Pública e junto também ao Corpo de Bombeiro Militar. E quando eles vão solicitar essas autorizações, eles têm que cumprir várias exigências, seja questão de segurança, seja questão de indicação, seja em questão de banheiro público, são várias regras que elas têm que ser adaptadas. Então, muitas vezes, já fica previamente cumprida essas exigências para que tenham esses blocos de rua, tenham essas autorizações. Então, essas autorizações ficam nos órgãos públicos, a pessoa pode ter acesso, ela pode solicitar junto à administração da sua cidade, e caso tenha alguma situação que ocorreu por conta desse bloco, a pessoa pode posteriormente acionar as pessoas que organizaram esse evento, seja para algum ressarcimento, seja para alguma prestação de informação, tudo isso fica disponível junto à administração da cidade. Conversamos da Rádio Justiça com o advogado e professor universitário Carlos Eduardo de Souza Mares, Dr. Carlos Mares, falando hoje sobre a necessidade dos cuidados com a proximidade do Carnaval. Dr. Carlos, muito obrigado por atender a Rádio Justiça nesta manhã e as suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez e desejando a todos um excelente Carnaval e, como sempre, muito cuidado, porque, como eu disse, estamos numa época muito vulnerável, onde bebida alcoólica, multidão e fantasia é uma combinação que é perfeita para as pessoas que querem aplicar golpes. Por isso, tenham atenção redobrada. Muito obrigado mais uma vez, professor Carlos Mares, 7h58, vamos fechando a primeira hora do Revista Justiça, vamos fazer um intervalo e logo mais voltaremos aqui pela Rádio Justiça. E você pode continuar acompanhando a nossa programação justamente no FM 104,7, pelo aplicativo TV Justiça Mais e também pelo YouTube. Para você que nos acompanhou pela TV Justiça, na volta do intervalo, você vai ficar com a Rafaela Vivas e a apresentação do Justiça Agora. Um bom dia para você e até amanhã. Estamos apresentando Revista Justiça.
ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Rádio Justiça, Brasília, 104,7 FM. Faixa jornalística. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça. Vamos para a segunda hora, terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Lembra que você pode nos assistir no canal 1.3 da TV aberta para o Distrito Federal e também o entorno, e pelo YouTube da Rádio TV Justiça. 8 horas. A partir de agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça. Com a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Doutor Roberto, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos internautas e ouvintes da Rádio Justiça. Vamos começar com um assunto que está no portal do Supremo Tribunal Federal, doutor Roberto. O STF autoriza a dupla responsabilização de agente público por Caixa 2 em improbidade administrativa. Sim, eu penso que essa é uma decisão muito positiva, muito oportuna, né? Nós estamos em ano de eleições importantíssimas, cruciais para a nossa história. Em outubro nós vamos escolher uma nova presidente da República, governadores em todas as unidades da Federação, 1/3 da composição do Senado Federal, deputados federais, deputados estaduais, um ano crucial para a nossa história. E o Caixa 2, ele representa uma distorção no processo de eleições, porque existe a necessidade de termos regras em relação ao financiamento dos recursos. E alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal se posicionou em relação a isso, vedando o financiamento empresarial, estabelecendo o financiamento público, criou o financiamento através do fundo eleitoral e, dentro dessa lógica, a partir desses pressupostos, não pode haver violação aos limites estabelecidos, né? O Caixa 2 é uma expressão comumente utilizada para falar do financiamento clandestino, financiamento paralelo. No âmbito eleitoral, estamos falando dessa clandestinidade, aquilo que burla os limites estabelecidos pela lei, aquilo que burla a boa competição pelos recursos, em relação aos recursos, para as eleições. Então é necessário que esses limites sejam estabelecidos, que não sejam burlados, que não sejam desrespeitados esses limites, que a competição pelo voto seja uma competição limpa. No âmbito privado, também não pode haver Caixa 2. Quando as empresas competem no mercado, não pode haver Caixa 2 em relação à competição privada. Ela também é combatida e há punições em relação à prática do Caixa 2. No âmbito do Caixa 2 eleitoral, existia essa questão, qual a maneira de coibir. Eu sempre entendi, aliás, eu penso que desde a edição da Lei de Improbidade Administrativa, em junho de 92, da essência desta lei, que ela não está dispensando a incidência da lei penal. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que me parece muito acertada, o que ela nos traz? Qual é o sentido interpretativo dela? Ela incide sem prejuízo da sua incidência no âmbito criminal eleitoral, sem prejuízo das incidências da lei de improbidade administrativa. Porque a lei de improbidade é uma lei de natureza extrapenal. Ela aplica sanções de natureza civil, de natureza administrativa, de natureza política, mas não de natureza criminal.
Então o Supremo está nos dizendo isso, está reafirmando isso que foi estabelecido nas origens da lei de improbidade, ou seja, perfeitamente possível aplicarmos as sanções previstas, estabelecidas, impostas pela lei de improbidade, sem prejuízo das sanções criminais estabelecidas pelo ordenamento da legislação eleitoral. O problema que nós precisamos saber enfrentar, este é um dado de realidade, Sérgio, que em 2021 nós tivemos o advento da Lei 14.230, e esta lei, infelizmente, enfraqueceu substancialmente a lei de improbidade administrativa. Isso é um dado incontestável, inclusive levantamento que se tornou público há poucos meses pelo Instituto, e baseado no Justiça em Números do Supremo, nos mostra que houve uma queda vertiginosa de ações civis públicas embasadas na lei de improbidade, foi da ordem de mais de 90%. Então, o que ocorreu com a lei de improbidade é o esmagamento, é o sucateamento. A lei 14.230 teve a intenção de enfraquecer esta lei. Não se punem mais praticamente as improbidades por violação de princípios. É muito mais difícil punir as violações por dano ao patrimônio público com dolo. Estabeleceu-se a prescrição retroativa, figura que não havia na lei de improbidade. Estabeleceram-se prazos para o Ministério Público investigar. Há uma série de novas regras estabelecidas na nova lei de improbidade, com as mudanças da lei 14.230, que torna tudo mais difícil. São barreiras de transposição muito difícil, Sérgio. Então a verdade é que, conceitualmente, é muito bom, muito importante do ponto de vista doutrinário, mas a verdade, a prática, é que a aplicação da lei de improbidade tem sido muito difícil, né? Então, a decisão merece aplauso, mas a realidade concreta deste tema é uma realidade bastante dura, bastante difícil. Vamos agora para um outro tema. Ministério Público denuncia dono da Ultraforma e ex-auditores por esquema de corrupção na Secretaria da Fazenda de São Paulo, doutor Roberto. Pois é, esse esquema ele veio à tona já há algum tempo, e a atuação do Ministério Público foi bastante vigorosa, bastante intensa pelo seu grupo de atuação especial que atua no combate a delitos econômicos, o GDEC, né? Um trabalho absolutamente fundamental que levou a essa responsabilização por esse grande grupo empresarial no âmbito da comercialização de medicamentos, né? Um caso complexo no âmbito dos delitos econômicos, que desbaratou um grupo que violava as leis no âmbito tributário e econômico, um esquema sofisticado, em que aqueles que atuavam dentro da Secretaria da Fazenda, na verdade, eram verdadeiros agenciadores do crime. Um dos denunciados, que era uma pessoa extremamente preparada, formado pelo ITA, na verdade era um empresário do crime, em que a empresa de sua mãe saltou o patrimônio de 400 milhões para mais de 2 bilhões. Né? Isso nos mostra o quê, Sérgio? É necessário ter muita atenção em relação a tudo isso. As investigações que dizem respeito ao patrimônio dos agentes públicos que lidam com essas empresas merecem muita atenção. Aquela investigação antiga, tradicional, de apurar a autoria, materialidade, aquele 2 mais 2 igual a 4, aquele arroz com feijão, é coisa do passado. Você precisa ter muita atenção com esse tipo de coisa, evolução patrimonial dos agentes, precisa ter investigação sofisticada, com laboratórios, observando tudo isso, observando a evolução patrimonial, para promover
as necessárias responsabilidades, porque o crime se sofistica a cada dia, né? Esse tipo de coisa é muito séria, é muito grave. Esse é um ponto a ser observado, é exemplar esse tipo de denúncia, sempre lembrando que, óbvio, a denúncia foi oferecida e no momento em que essa denúncia for recebida, aí nós teremos as pessoas denunciadas na condição de acusados ou réus. E aí se forma a relação processual penal e deve-lhes ser assegurada ampla defesa, apresentando eles, os acusados, as provas que entenderem necessárias para, ao final, a justiça se pronunciar no sentido de condenar ou absolver. No entanto, há evidências muito contundentes, muito graves, que já foram apresentadas e são conhecidas publicamente. Outro ponto que me parece muito importante ser destacado em relação a este caso, Sérgio, é a importância da plena preservação do poder de investigação do Ministério Público. O poder de investigação do Ministério Público, que já foi reconhecido e enaltecido em diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, é crucial para que nós tenhamos resultados como este. Não é plausível que tenhamos poder de investigação monopolizado, concentrado em uma ou outra investigação, no âmbito da polícia. O Ministério Público é o detentor da ação penal. Se ele é o detentor da ação penal, nos termos da Constituição, é absolutamente correto, é absolutamente necessário que, para ele cumprir o seu mistério constitucional, ele tenha a condição de conduzir investigações criminais, obviamente, devidamente fiscalizadas. Quem detém poder deve ser fiscalizado. Todos devem ser fiscalizados. O Ministério Público deve ser fiscalizado, a polícia deve ser fiscalizada, a Defensoria Pública deve ser fiscalizada, o Supremo Tribunal Federal deve ser fiscalizado. Eu defendo a ideia de código de conduta, como implantou a Alemanha, como implantou os Estados Unidos, como é plausível e de bom senso que tenham todos que têm poder devem ser fiscalizados. Então eu penso que o poder de investigação do Ministério Público é uma conquista. Aliás, o Tribunal Penal Internacional, quando foi estabelecido pelo Estatuto de Roma, ele assegura o Ministério Público com poder de investigação, e essa é considerada uma grande conquista para a civilização. Ministério Público com poder de investigação independente, para que se possa fazer valer aquilo que está assinalado no Estatuto de Roma. Então, esse poder de investigação é crucial e que nos trouxe esse resultado importante neste caso que envolve a Ultrafarma, e há outras empresas também que estão aí referidas neste caso importante. Então, que tenhamos a preservação, aliás, o fortalecimento das instituições, como assinalou a CEMOG, o Prêmio Nobel de Economia em 2024. O fortalecimento das instituições é crucial para a evolução, desenvolvimento, crescimento e riqueza das nações. Doutor Roberto Liviano, temos 2 minutos ainda. Ouvimos falar já de orçamento secreto, emendas PIX e agora emendas Bolsão, doutor Roberto. Pois é, a sua perplexidade é bastante significativa. Os nomes do Brasil são criativos. Eu tenho a impressão que devem ser contratados, inclusive, marqueteiros para criar estas coisas. Ou senão, são pessoas de muita criatividade que estão sempre de plantão para criar essas coisas. O fato é que estão sendo assinalados aí 1,6 bilhão em emendas de Bolsão fora das regras que foram estabelecidas pelo ministro Flávio Dino em relação à rastreabilidade, em relação aos projetos de infraestrutura, conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal. E o que ocorre aí? Pulverização
de recursos em emendas individuais, em emendas de bancadas, e você vê bancadas estaduais envolvendo deputados federais, senadores, todas convergindo da mesma maneira. Compras de tratores, compras de equipamentos, sempre com a mesma característica que nos transmite a seguinte percepção: visam contemplar seus rincões políticos. São recursos que não estão vinculados às necessidades da sociedade civil. Não são emendas que visam atender às necessidades inerentes à concretização de políticas públicas. Outro traço marcante que se vê nesta reportagem aqui destacada, emendas que são apresentadas em períodos peculiares, muitas delas em 29 de dezembro, quando as pessoas estão perto aí de comemorar a virada do ano, em momentos peculiares de congraçamento. Enquanto isso, muitas bancadas de deputados e senadores subvertem este espírito inerente ao orçamento público. E muitas vezes utiliza-se o DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas, desvirtuando-se o espírito do DENOX, que deveria ser uma empresa pública com esta finalidade de enfrentar as secas, mas que, na verdade, usa-se o DENOX como uma fachada para, na verdade, distribuir tratores, fazer uma obra de recapeamento de vias, uma coisa assim, outra desta outra maneira, mas não com o verdadeiro espírito original do DENOX, que, com o passar do tempo, acabou sendo sucateado em relação à sua essência. É triste, é lamentável, e eu penso que isto pode ensejar, inclusive, determinações rigorosas por parte do ministro Flávio Dino para que se cumpra aquilo que foi determinado originalmente nas suas decisões firmes em defesa do princípio da moralidade, da impessoalidade e da eficiência no gasto público. Queremos agradecer ao Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, mais uma vez no Ética e Justiça. Dr. Roberto, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, forte abraço, até a próxima. Agora em Brasília, 8h17. Revista Justiça, entrevista. A quinta turma do TRT da 5ª Região manteve a condenação de uma transportadora ao pagamento de R$10 mil por danos morais ao afastar a tese defensiva da hipersensibilidade e reconhecer a omissão da empresa diante de práticas reiteradas de discriminação e assédio moral contra uma trabalhadora trans relacionadas ao desrespeito à identidade de gênero e ao uso do nome social. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o presidente da Comissão da Diversidade da OAB de São Paulo, Dr. Igor Moreira. Seja bem-vindo, Dr. Igor. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Doutor Igor, vamos então explicar para o nosso ouvinte o que aconteceu para que ele entenda melhor essa situação, e temos até uma tese que eu não tinha ouvido ainda falar, tese da hipersensibilidade. É uma tese, é um absurdo, mas vamos começar desde o começo, né? O afastamento dessa tese é um precedente vinculante exímio para o julgamento a nível nacional, uma vez que, se tratando de pessoas trans, é natural, assim como muitas vezes se tratando de vítimas, mulheres, a culpabilização e a revitimização dessas pessoas. Os ofensores costumam atribuir a culpa pela ofensa às pessoas que as sofrem. Eles colocam a tese da hipersensibilidade como se a pessoa que sofreu, a vítima, fosse a precursora de sentir demais, de doer demais, e por muitas vezes essa pessoa ela não se controla ou não se contém em um convívio, entre aspas, socialmente comum, que na verdade não é comum, né? O julgamento dessa tese, o afastamento dela e o reconhecimento em julgá-la de um espectro
de reconhecimento da hipervulnerabilidade dessas pessoas fez com que a relatora que afastou essa tese concedesse à vítima, né, o julgamento correto e o aspecto de uma maneira exímia e não tão usual atualmente, mas que abre precedentes a níveis nacionais para um ampliamento desse afastamento da tese de revitimização. No nível penal, nós tínhamos há muitos anos atrás, quando mulheres eram vítimas de feminicídio, a tese de que o homem estava agindo em legítima defesa de sua honra, e aí ele atribuía o direito de molestar outra pessoa. No âmbito trabalhista, se tratando de pessoas trans, femininas especialmente, e na maioria das vezes, mas não só, a vitimização dessas pessoas falando com que desrespeitar os seus pronomes, os seus gêneros, ainda quando essa pessoa fez apenas a inclusão do nome social, ou no caso dessa trabalhadora, que apresentou documentos retificados, abriu por diversas vezes reclamações em compliance, falou de seus superiores hierárquicos, e neste julgamento específico, a relatora traz depoimentos e partes importantes do julgamento das gravações, depoimentos das testemunhas que falam do sofrimento do assédio, tanto no âmbito vertical quanto no âmbito horizontal, de forma reiterada, e ela afirma e reafirma por diversas vezes o quão necessária é a proteção do direito à personalidade, em detrimento ao que a nossa Constituição Cidadã determina, o direito à não descriminalização, à não discriminação, ao não desrespeito. E essa trabalhadora, ainda que em outros momentos tenha feito tantos outros pedidos, esse levou quase que 10 laudas de fundamentação no acórdão divulgado. E qual é a relevância, então, dessa decisão do TRT5 para esse reconhecimento jurídico da transfobia dentro do ambiente de trabalho? O reconhecimento de âmbito nacional na importância de fazer com que as pessoas trans tenham locais de trabalho seguro, trabalho digno. Muitas vezes as populações trans do nosso Brasil sofrem com colocações no mercado de trabalho em empregos que não possuem atribuições que reconheçam suas técnicas e reconheçam o seu valor laboral. Quando a gente fala numa aplicação de uma tese que a cunho pessoal eu considero o valor atribuído de R$10.000 baixo, desconsiderando qualquer atualização monetária, ainda assim é um precedente inicial para que as empresas, diante de tantas legislações que nós temos no âmbito federal, estaduais e municipais em todo o território nacional, que incentivam o respeito, a colocação de locais de trabalho seguro, a diminuição do desgaste mental. O Brasil tem sido recorde em afastamentos por burnout. E quando nós temos pessoas que têm sua identidade desrespeitada e um tribunal superior reconhecendo isso e mostrando às empresas que não é só falar da boca para fora, não é só dizer que faz, é importante que isso seja válido. Neste caso, essa trabalhadora demonstrou que ela fez reclamações para superiores, reclamações ao setor de recursos humanos, abriu compliance, deixou os colegas cientes de seu incômodo com tudo que era vivido, e por mais de 1 ano essa trabalhadora enfrentou desrespeito ao seu pronome, seu gênero, sendo atribuído e tratada de maneira masculina. E aí, importantemente, nós temos a reafirmação da tese básica de reconhecer o direito à personalidade da pessoa trans, assim como nós reconhecemos todas as pessoas cisgêneras neste país. Estou conversando com o Dr. Igor Moreira, advogado, também presidente da Comissão da Diversidade do AB de São Paulo. Estamos falando de decisão do TRT da 5ª Região, que manteve a condenação de uma transportadora ao pagamento de R$10.000 por danos morais, ao afastar a tese defensiva da hipersensibilidade. Doutor Igor, esta questão, então ficou comprovada ali a omissão da empresa. E as empresas, a partir desse entendimento, até já antes desse entendimento, já a lei, o que faz com que elas tenham de obrigações para justamente combater esta questão de discriminação de acordo com a orientação sexual do trabalhador? Um dos pontos ressaltados, inclusive dentro deste acórdão,
é que cabe às empresas garantir um local de trabalho seguro e digno aos seus trabalhadores. Quando nós estamos falando nesta condenação especificamente, nós devemos relembrar a todo empregador que ele deve fornecer aos seus trabalhadores, quando não habitual, o fornecimento de capacitação. A gente entende que, pela minha atribuição e o meu convívio, é um direito básico, mas infelizmente no Brasil que nós vivemos, o básico ainda precisa ser reafirmado diversas vezes. Os empregadores precisam criar políticas de respeito e cumprimento às legislações que sejam efetivas, e não apenas um mural que se coloque na sua empresa e não se cumpra. Ao ver um trabalhador desrespeitar o outro, ao receber um compliance, ao receber uma queixa, é necessário que, humanamente, o setor responsável, na maioria das vezes, recursos humanos, departamento pessoal, chame esses trabalhadores de forma individualizada, entenda suas dores, entenda suas limitações, oriente aqueles que causam desrespeito e aplique as sanções cabíveis na CLT, como fazer advertências, suspensões e até mesmo uma demissão, uma vez que, quando a empresa ela não traz segurança, ela não traz validade para o que uma pessoa sofre, ela está dando armas ao ofensor e sendo duplamente ofensora. Então, cabe aos empregadores trazerem capacitações, ensinamentos, livros, didáticas, falar sobre, criar um ambiente onde seja responsável e que as pessoas sejam responsivas daquilo. Quando a gente fala desse julgamento que estamos falando aí sobre uma transportadora, nós imaginamos trabalhadores em uma idade média de 40, 50 anos, nós temos o péssimo hábito de acreditar que pessoas mais velhas do que as acima de 20, 25, são pessoas que têm conhecimentos e formas limitadas, e nós não temos isso. Todos somos seres humanos dotados de capacidade civil e de capacidade cognitiva. Então, a compreensão e o respeito ao próximo é o básico. Cabe às empresas fornecer aos seus trabalhadores ambientes que capacitem, melhorem a convivência e, sobretudo, incentivem o respeito. E como a Ordem dos Advogados do Brasil lida com a formação e até a sensibilização de advogados e empregadores justamente para as questões da diversidade e inclusão? A Ordem, pelo menos a daqui de São Paulo, e que tem sido analisada e vista em todas as ordens que eu tenho visitado, ela tem incentivado a convivência de todos os trabalhadores que trabalham, por exemplo, em nossos escritórios e convivem com a advocacia, a conviver e a passear dentro do universo da OAB que fornece essas capacitações. Nós temos seminários, reuniões, temos livros, temos circulares, temos incentivos via e-mails, via publicações e também dentro dos eventos jurídicos que a OAB faz. Todos que se participam, inclusive a maior feira jurídica da América Latina, tem sempre presença da OAB que reforça o respeito às pessoas trans, o respeito a mulheres, o respeito a pessoas negras, pardas e retintas, e isso vem de uma maneira muito latente, onde esse direito, que muitas vezes algumas pessoas acabam dizendo que se torna chato e repetitivo, mas é a insistência e a constância no tratamento humano, digno com o básico de respeito, que faz com que a OAB se posicione de maneira exímia, tanto a nível São Paulo, quanto a nível outros estados e, sobretudo, o federal, impondo o respeito de maneira continuada. Doutor Igor, para concluirmos, quais mensagens o senhor considera mais importantes ou importantes para empregadores, trabalhadores e até a sociedade em relação a essa proteção dos direitos da pessoa trans no mundo do trabalho? Olha, eu acredito que algumas mensagens sobre esse aspecto são muito importantes. Primeiramente, vamos falar sobre os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Se você trabalha em um emprego, seja ele formal ou não, nós temos uma justiça altamente protetiva, legislada de acordo com a Constituição Federal e a CLT, que garante o seu direito de ter um trabalho digno e respeitoso. Não deixe o seu direito ser molestado. Busque advogados, busque os órgãos competentes e faça o seu direito valer. Reclame, não é mimimi. A sua dor, ela importa, é a sua saúde física e mental que está em jogo. E laborar não é um favor, é um direito. Ao empregador, forneça aos seus trabalhadores ambientes
seguros em que as pessoas possam trabalhar de maneira que elas se sintam confortáveis. O salário, nós não estamos falando apenas do salário monetário, também temos o salário afetivo. Ele, na maioria das vezes, é o que mais faz o trabalhador ficar, ao invés de trocar de emprego. Quando nós temos uma empresa que fornece, por meio de outros profissionais, contrate profissionais que possa trazer essa capacitação, insista, faça com que a sua empresa seja um destaque, um diferencial no mercado. Pessoas trans têm humanamente a resiliência de trabalhar de uma maneira exímia. Então, por que não fornecer o trabalho a pessoas que são, na maioria das vezes, relacionadas a subempregos, só porque a sua empresa não tem capacitação? Então, pense em contratar uma capacitação. Existem tantas, até mesmo de forma gratuita na internet, letramento LGBT, para ensinar as pessoas como que se faz um tratamento com uma pessoa que ela não tem um convívio, ou ela não sabe como tratar. Esse é o primeiro passo para garantir que a sua empresa tenha um local amplo para um trabalho seguro e, assim, tentar evitar condenações na Justiça do Trabalho, porque você fez de todas as maneiras possíveis o fornecimento de um local seguro. E a nível social e também aos nossos julgadores, eu peço, em nome da advocacia que roga pela população, que vocês olhem os nossos julgamentos, os nossos pedidos perante os tribunais de maneira humana, com a sensibilidade de cada população vulnerável que nós invocamos todas as vezes que nós peticionamos pedindo a vocês, que nós não estamos pedindo favores. Como bem lembrou essa julgadora, essa relatora, nós estamos falando sobre direitos básicos. Então, analise com um olhar jurídico que a atualidade pede, para além do que só a lei seca determina. Também temos de reconhecer as hipervulnerabilidades e afastar, sobretudo, quando atribuída a culpa às vítimas, seja na seara que for. Acredito que esses sejam os 3 recados mais importantes que ficam dessa mensagem de hoje. Agradeço a participação do presidente da Comissão da Diversidade da OAB de São Paulo, do Dr. Igor Moreira, comentando conosco a decisão da 5ª turma do TRT da 5ª Região, que manteve a condenação de uma transportadora ao pagamento de R$10 mil por danos morais, a afastar a tese defensiva da hipersensibilidade e reconhecer a omissão de empresa diante de práticas reiteradas de discriminação e assédio moral contra uma trabalhadora trans relacionadas ao desrespeito à identidade de gênero e o uso do nome social. Doutor Igor, muito obrigado por estar conosco. Até a próxima. Muito obrigado. Bom dia. 8h32, intervalo no Revista Justiça. Na volta, você confere uma entrevista sobre uma decisão da Justiça de Minas Gerais que condenou um plano de saúde a retomar o home care para um paciente com paralisia cerebral. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta, 8h34. Revista Justiça. Entrevista. A Justiça de Minas Gerais condenou um plano de saúde a retomar o home care para um paciente com paralisia cerebral. Sobre esse tema, o repórter Neto Costa entrevistou o advogado Elvis Rodrigues, especialista em direito à saúde. Uma decisão da 2ª Vara Cível de Belo Horizonte, Minas Gerais, determinou que uma operadora de planos de saúde forneça tratamento domiciliar, home care, a um paciente com paralisia cerebral. Para conversar sobre esse tema, temos a satisfação de receber o advogado Elvis Rodrigues, especialista em direito à saúde. Doutor Elvis, obrigado por atender a Rádio Justiça. É um prazer. Doutor Elvis, a Justiça entendeu que o homem que tem 32 anos, paralisia cerebral quadriplégica, depende de terceiros para atividades diárias, ou seja, que o atendimento home care é essencial para a vida dele? Foi esse o entendimento? Isso, exatamente. Nesse caso, foi um paciente, de 32 anos, como você falou, que, como ele tem essa paralisia cerebral quadriplégica, ele se enquadra também como PCD.
é uma pessoa que é totalmente dependente de outras pessoas para o cuidado próprio, né, os mínimos, higiene, saúde em si. Então, o home care é totalmente indispensável para a vida, para a manutenção da vida digna dessa pessoa. E o que chama a atenção é que mesmo diante desse quadro de saúde do paciente, o plano de saúde havia interrompido o atendimento domiciliar? Isso, exatamente. Por quê? Porque muitas vezes os planos de saúde, eles não querem arcar com os custos das coisas. Eles não querem arcar com aquele paciente que dá prejuízo. Eles só querem arcar com os pacientes que fazem exames simples, hemogramas, esse tipo de coisa. Então, quando eles se deparam com um custo altíssimo, como o de home care, eles tendem a descumprir ordens, descumprir pedidos, e inclusive até descumprir liminares da justiça, para tentar com que a pessoa saia do plano e vá para outro plano ou encontre outra alternativa de tratamento, que não seja com eles. Nesse caso, a mãe do paciente entrou na justiça com pedido de liminar, alegando que todas as comorbidades foram comunicadas ao plano no ato da contratação e que o atendimento domiciliar teve início logo após o período de carência. Aí o plano de saúde, então, interrompeu esse atendimento, o home care, sem aviso, reduzindo assim os serviços prestados. A Justiça concedeu a liminar e determinou que o plano de saúde custeie o fornecimento do atendimento domiciliar prescrito enquanto houver indicação médica, doutor Elvis. Exatamente. Que no caso, para ele, provavelmente vai ser pro resto da vida, porque existem pessoas que ficam internadas, né, por um certo período e vão ter uma melhora, só que no caso dele, ele não vai ter uma melhora. Então, ele não deve ficar internado para o resto da vida. Ele deve ter um home care e viver com os seus familiares. É justamente para isso que serve o home care, para ele continuar tendo os cuidados médicos necessários à manutenção da vida dele e, de quebra, também ter o convívio com a família e diminuir o peso desse tratamento de saúde para a família, porque para a família também é complicado viver dentro de um hospital. Então, eles em casa ficam um tratamento muito mais digno e mais tranquilo para todo mundo. Vale lembrar que é um tratamento que envolve diversos profissionais, medicamentos, insumos, como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhamento médico e de enfermagem. As provas demonstram que o home care é essencial para a manutenção da vida desse paciente, já que a condição é de dependência total para as atividades da vida diária. Ele tem um severo quadro de saúde, com riscos de broncoaspiração, tem osteoporose grave e dificuldade de locomoção. Doutor Elvis, é também uma questão de dignidade ao paciente e à família dele? Com certeza, até porque ele, com esse tratamento multidisciplinar, sendo acompanhado por tantos profissionais, sempre vai ter algum profissional que vai estar com ele em algum momento da semana. Então, ele vai ter um acompanhamento médico multidisciplinar permanente. Ele nunca vai estar desassistido, porque um dia vai ser uma terapia ocupacional, outro dia vai ser a fono, outro dia a fisioterapia. Então, ele sempre vai ter realmente um acompanhamento onde um profissional vai estar com ele para prescrever ou tomar alguma atitude de emergência, se for necessário, e fazer o complemento do tratamento dele também, se necessário, para evitar que riscos como os que você citou, de broncoaspiração ou quebrar um osso por queda ou alguma coisa do tipo, por conta da dificuldade de locomoção dele, não tragam riscos à vida dele. Então isso vai melhorar a manutenção da vida dele, a sobrevida, a dignidade, tanto dele quanto da família dele. Ao reconhecer o descumprimento da liminar pela operadora do plano de saúde que teria interrompido o tratamento, o magistrado elevou a multa diária para R$ 4.000, limitada ao valor de R$ 120 mil, em caso de descumprimento da decisão, hein, doutor Elvis? Isso. O que importa para esse tipo de multa, a multa coercitiva, que são as astraintes que chamamos na justiça, ela tem o poder de coercitibilidade, que é para obrigar o plano de saúde, o réu que seja,
a fazer o tratamento de uma forma que não compense ele descumprir. Então, vamos supor aí que o tratamento dele mensal seja de R$30 mil por mês. Então, se você colocar uma multa de R$1.000 por mês, eles ainda estão ganhando. Então, não compensa. Por isso que tem que ser uma multa de valor elevada, como R$4.000 por dia. Então, nesses tipos de ação, é sempre interessante, quando for entrar com um advogado, com a Defensoria Pública, também fazer perícia judicial para avaliação de uma eventual pensão vitalícia por perda de capacidade. Porque, às vezes, a pessoa tem um certo nível de dependência, um certo nível de incapacidade, só que ele pode agravar pelo tempo que ele passou sem um tratamento. Isso acontece muito em crianças autistas, por exemplo, que elas têm uma poda neural, que poderiam até melhorar, eventualmente, o prognóstico, se tiver um diagnóstico rápido, um tratamento mais rápido ainda. E acontece muitas vezes deles negarem esse tipo de tratamento e a pessoa ficar com essa sequela na capacidade de trabalho escolar para o resto da vida. Sobre decisão da Justiça de Minas Gerais, que condenou um plano de saúde a retomar home care para um paciente com paralisia cerebral, tivemos a satisfação de conversar com o advogado Elvis Rodrigues, especialista em direito à saúde. Doutor Elvis, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Agora 8h42, a atuação da AGU reduz despesas com precatórios e impede gastos bilionários para a União. A economia aos cofres públicos chega a 3 bilhões e 300 milhões de reais. Os detalhes agora com a Ingrid Sueli. A Advocacia Geral da União conseguiu frear um problema que vinha crescendo há anos: o alto custo das dívidas judiciais com precatórios e pagamento de requisições de pequeno valor às RPVs. Para termos uma ideia, só em 2025 houve uma redução de quase 12% no pagamento das RPVs. Já em relação aos precatórios, o valor previsto para este ano caiu quase 7%. No total, a economia chega a 3 bilhões e 340 milhões de reais. Segundo a AGU, esse resultado é fruto de uma mudança de postura e interrompe um ciclo de 10 anos de crescimento dessas contas. Em vez de arrastar processos por anos, mesmo quando a derrota já é certa, a AGU passou a reconhecer antecipadamente o que é devido e a buscar a conciliação. Com isso, a União evita o crescimento da dívida, que costuma aumentar com juros, multas e outros custos. E, ao mesmo tempo, o cidadão recebe mais rápido aquilo que tem direito. No entendimento da AGU, adiar decisões desfavoráveis só encarece a conta para o Estado e atrasa direitos da população. Os números mostram a virada. Entre 2015 e 2025, o volume de precatórios cresceu mais de 200% acima da inflação. Já o valor previsto para 2026 rompe essa tendência e apresenta queda de quase 7% em relação ao ano anterior. O mesmo aconteceu com as RPVs. Depois de anos seguidos de aumento, os pagamentos caíram mais de 11% em 2025, em comparação com 2024, interrompendo uma sequência de quase 70% no acumulado nos últimos 5 anos. A chave dessa mudança foi a ampliação dos acordos. Entre 2023 e 2025, a AGU homologou mais de 1.700.000 acordos, um crescimento de 170% em comparação aos 3 meses anteriores. Outro destaque é a plataforma Pacifica, criada para resolver conflitos administrativos de forma rápida, sem precisar ir à justiça. Mesmo em fase piloto e focada em demandas de salário maternidade rural, a iniciativa já registra índice alto de acordos e resposta em poucas semanas. A AGU também tem atuado para pacificar grandes disputas no Supremo Tribunal Federal. Um exemplo foi o acordo para devolução de descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões do INSS, que reduziu drasticamente o número de novas
novas ações judiciais sobre o tema. Da AGU, Ingrid Suete. Agora 8h46. Revista Justiça. Giro de notícias. Hora de conferir ao vivo as informações que chegam. Começamos com o Superior Tribunal de Justiça. Quarta turma restabelece condenação de escola a pagar R$1 milhão pela morte de aluno em excursão. Quem fala com a gente é o Tiago Gomide. Bom dia, Tiago. Olá, Sérgio. Bom dia para você. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. A quarta turma aqui do STJ, Sérgio, restabeleceu a indenização por danos morais no valor de R$1 milhão imposta a uma escola particular de São Paulo em razão da morte de uma aluna de 17 anos durante uma excursão pedagógica. Para o colegiado, Sérgio, a redução do montante pelo Tribunal de Justiça de São Paulo não observou a gravidade excepcional do caso e nem o elevado grau de culpa da instituição de ensino. No caso analisado, o pai da adolescente ajuizou a ação indenizatória após a estudante desaparecer durante atividades em uma fazenda e ser encontrada morta no dia seguinte. O exame pericial apontou asfixia mecânica como a causa do óbito, afastando a hipótese inicial de morte natural. As instâncias ordinárias reconheceram a responsabilidade civil da escola pelos fatos ocorridos durante a excursão. Em primeiro grau, a indenização foi fixada em R$1 milhão, considerando a violência da morte, as falhas na vigilância e a elevada capacidade econômica da instituição, evidenciada pelo valor das mensalidades e pela existência de seguro. O Tribunal de Justiça de São Paulo, entretanto, reduziu a condenação para R$400 mil, sob fundamentos genéricos de proporcionalidade e equilíbrio. Aqui no STJ, o colegiado da quarta turma deu provimento ao recurso para restabelecer o valor original. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que os parâmetros jurisprudenciais para a indenização por morte familiar são apenas orientativos e podem ser superados em situações de gravidade excepcional. Segundo o ministro, a morte de um filho gera dano moral presumido, intensificado quando decorre aí de conduta negligente, devendo a indenização refletir a extensão desse sofrimento, a capacidade financeira do ofensor e a função pedagógica dessa condenação. É com você, Sérgio. Obrigado, Tiago Gomide, ao vivo, direto do Superior Tribunal de Justiça. Vamos até o Tribunal Superior do Trabalho. A quinta turma do TST decidiu que é válida a arbitragem em conflitos trabalhistas, mesmo sem cláusula prévia no contrato. Samanta Flor, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. O caso envolve um diretor contratado em fevereiro de 2021 que entrou na Justiça do Trabalho em dezembro do mesmo ano pedindo a rescisão indireta do contrato. Ele alegou atraso no pagamento de salários e falta de recolhimento do FGTS. Segundo o trabalhador, a empresa levou o conflito para a Câmara Nacional de Justiça Arbitral, onde foi emitido um termo que dava a quitação geral do contrato. O diretor afirmou que não concordou com o acordo e que foi obrigado a participar da sessão com a promessa de receber verbas rescisórias e valores bloqueados em conta salário. Por isso, pediu a nulidade da decisão arbitral. A empresa, por sua vez, alegou que o diretor assinou voluntariamente um termo de compromisso para mediação, conciliação e arbitragem, concordando expressamente com a solução do conflito fora da Justiça do Trabalho. Em primeira e segunda instâncias, a Justiça entendeu que a arbitragem não seria válida, por não haver cláusula prevista no contrato de trabalho. Mas na quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho prevaleceu o entendimento de que a opção pela arbitragem pode ser feita após o fim do contrato, desde que forma livre e consciente. O voto vencedor foi do ministro Douglas Alencar, que destacou que a lei busca proteger o trabalhador no momento da contratação, quando ele está mais vulnerável. Com isso, o TST reconheceu a validade do termo de arbitragem e determinou o encerramento do processo sem análise do mérito. Ficou vencido o relator do caso, o ministro Breno Medeiros. Volto com você, Sérgio.
Obrigado, Samanta Flor, ao vivo, diretamente do TST. Agora vamos até o TSE, já que o vice-presidente da Corte Eleitoral e relator das resoluções que vão reger as eleições gerais de 2026, o ministro Nunes Marques, vai realizar audiência pública em Belém para promover a inclusão dos povos originários no processo eleitoral. Os detalhes agora com Rimac Souto. Bom dia, Rimac. Bom dia, meu caro Sérgio. Bom dia também para você que nos acompanha aqui pela Rádio Justiça. Pois é, olha, a audiência pública está marcada para amanhã, quarta-feira, às 13 horas, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, lá em Belém. As contribuições inscritas podem ser encaminhadas até hoje, viu? Às 23 horas e 59 minutos de hoje, para o e-mail. Anote aí, audienciapará@tre-pa.jus.br. O objetivo é coletar sugestões dos povos indígenas e outros grupos minorizados para ampliar a participação social no processo eleitoral. Essa audiência, Sérgio, ela integra, o ciclo de debates promovido pelo TSE para a construção colaborativa das normas eleitorais. A gente lembra que na semana passada, nós falamos bastante disso aqui, nos dias 3, 4 e 5, nós tivemos audiências públicas aqui no TSE para ouvir diversas entidades, pessoas físicas também, sobre essa participação na construção das resoluções para as eleições de 2026. Podem ser enviadas sugestões para os seguintes temas: atos gerais do processo eleitoral, registro de candidatura, prestação de contas, fundo especial de financiamento de campanha, propaganda eleitoral, ilícitos eleitorais, transporte especial para eleitoras e eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida aos locais de votação e consolidação das normas relacionadas ao cidadão nas eleições. Essas instituições e pessoas previamente convidadas a se manifestarem oralmente durante a audiência terão de 3 a 5 minutos para exposição. As contribuições vão ser registradas e analisadas. Depois, os textos finais serão debatidos e votados no plenário do TSE. Essas resoluções, Sérgio, a gente lembra também que devem ser aprovadas por lei até o dia 5 de março. E olha, Sérgio, me dá mais só um minutinho para eu falar um pouquinho aqui da sessão plenária, pode ser? Vamos lá, rapidamente, Rimac, por favor. Vamos lá, então hoje também tem sessão plenária aqui a partir das 7 da noite e as ministras e os ministros devem julgar 7 processos. Destaque para um recurso interposto contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que rejeitou uma ação que denuncia o senador Jorge Seif, do PL, e seus suplentes e 2 empresários por abuso de poder econômico nas eleições gerais de 2022. A gente lembra, a sessão começa logo mais a partir das 7 da noite, tem transmissão ao vivo pela TV e Rádio Justiça e pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Sérgio, um abraço, muito obrigado, inclusive pelo tempo também. Obrigado a você, Rimac Souto, ao vivo, direto do TSE. Agora, informação ao vivo, direto da Advocacia Geral da União. Justiça mantém processo de regularização de território quilombola no Rio Grande do Sul. Os detalhes ao vivo com a Adriana Franzin. Bom dia, Adriana. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos nossos ouvintes. Essa decisão, Sérgio, impede que famílias quilombolas sejam expulsas da terra. Para os quilombolas, os descendentes de africanos que resistiram à escravidão, a conexão com o território é vital e histórica. Mas, segundo o IBGE, mais de 87% da população quilombola vive fora de terras tituladas. São mais de 1.300.000 pessoas espalhadas por comunidades em todo o país, mas com menos de 500 territórios reconhecidos oficialmente. E esse quilombo de São Miguel dos Pretos, na cidade de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul, enfrentou dificuldades nesse processo. Lá vivem há muito tempo 216 famílias. O processo de regularização começou há 20 anos e agora, no ano passado, uma decisão judicial tinha anulado os atos do INCRA e um decreto da Presidência da República que asseguravam a regularização fundiária desse quilombo. Isso porque 13 fazendeiros da região entraram com uma ação, afirmando que um quilombo só poderia ser caracterizado como abrigo por escravizados fugidos que tivessem ocupado as terras antes da abolição, em 1888. Como essas terras foram ocupadas depois, na opinião deles, a comunidade de São Miguel dos Pretos não poderia se enquadrar como quilombola.
Mas a AGU argumentou que essa tese carregava um erro metodológico e conceitual e já foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. O STF reconhece que quilombos podem ter diferentes formas de constituição histórica e social. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região acolheu as teses da AGU e afirmou em sua decisão que anular o processo administrativo em fase final, pós-decreto de interesse social, acarreta verdadeiramente em graves riscos de danos sociais, econômicos e fundiários. E decidiu que o processo de regularização fundiária pode seguir sem que as 216 famílias sejam expulsas de suas terras. Volto com você, Sérgio. Obrigado, Adriana Franzin, da AGU 856. Vamos com a notícia do STF. Supremo Tribunal Federal determina que os 3 poderes promovam uma ampla campanha publicitária sobre a execução das emendas parlamentares. Fernanda Porto, bom dia. Bom dia, Sérgio Duarte, bom dia a todos os nossos ouvintes. É isso mesmo, essa decisão é do ministro Flávio Dino, que é relator deste tema, e o objetivo é orientar a sociedade sobre o que realmente são as emendas parlamentares e também como acompanhar a destinação desses recursos, ou seja, desse dinheiro público. Então, para isso, devem ser feitas campanhas publicitárias para divulgar e ensinar como acessar os canais de informação sobre as emendas. Na decisão, o ministro Flávio Dino explica que as peças publicitárias deverão ser veiculadas em emissoras comerciais e também públicas, além de também ser veiculadas em vários canais na internet. O conteúdo deve ser com linguagem clara e acessível. E além de incentivar a população a consultar as informações, a ideia é que também sejam feitas denúncias em eventuais falhas ou irregularidades. E na decisão, o ministro Flávio Dino reforça ainda, Sérgio e ouvintes, que esta medida é prevista tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Acesso à Informação. E rapidamente, Fernanda, hoje o STF realiza uma audiência de monitoramento de ações para reduzir o desmatamento na Amazônia. É isso mesmo, a gente sabe que esse tema está em tramitação no Supremo Tribunal Federal desde 2020, né? O questionamento sobre a atuação do governo federal na implementação de políticas públicas e ambientais, especialmente no combate ao desmatamento e na proteção de terras indígenas, foi ajuizado por 7 partidos políticos. Então, desde então, esse tema está em tramitação no Supremo e nessa audiência de hoje, ela foi convocada pelo relator, né, o ministro André Mendonça, e o objetivo é discutir os planos e os documentos apresentados pela União para reduzir desmatamento na Amazônia. Foram convocados representantes da Advocacia Geral da União, também do governo federal, como do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, além de institutos como o ICMBio, IBAMA e FUNAI. Ressaltando que essa audiência de hoje é para discutir, analisar essas medidas propostas nessas ações que prevêem ações até o ano de 2027, com meta até 2030, com a meta de atingir o nível de desmatamento zero. Esta medida também é um cumprimento de uma decisão do Supremo, que foi determinada em abril de 2024, para que o governo federal apresentasse um plano sobre essa questão, né? Então, ressaltando, a audiência está marcada para começar daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, e a gente vai transmitir essa sessão, a TV Justiça vai transmitir essa sessão, então qualquer coisa é só ficar ligado na sessão, nesta audiência não é uma audiência pública, reforçando, é uma audiência de monitoramento de ações, Sérgio. Muito obrigado, Fernanda Porto. Também vamos transmitir essa audiência e você vai poder acompanhar pela rádio e pela TV Justiça. 8h59, vamos ficando por aqui com a Revista Justiça, apresentação minha, Sérgio Duarte, edição Camila Rodrigues, produção João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Um ótimo dia para você. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília, FM 104,7 MHz, 20 kW de potência, uma emissora do Poder Judiciário do Brasil.